Galerinha linda, hoje nós vamos começar com muito orgulho a nossa Conversa com Orgulho, um podcast voltado para o público LGBT. Comigo, Rafael Guilherme de Almeida, sou advogado, faço parte de algumas comissões aqui no município de Santos, faço parte da Associação dos Advogados de Santos, onde a gente milita bastante nessa área, e trouxe uma bancada de peso que nem precisa apresentação, mas vamos lá. Por favor, Wellington. Olá, muito bom dia, obrigado pelo convite, por estar aqui conversando com vocês. Wellington Araújo, servidor da Prefeitura e presidente, com muita honra do Com LGBT, primeiro Conselho Municipal de Políticas LGBT de Santos. Maravilha! E dispensa apresentações, mas vamos lá. Renata Bravo, muito obrigado por estar aqui. Eu que agradeço a oportunidade e o convite da gente estar nessa bancada incrível, fazendo uma discussão tão importante para a nossa sociedade como essa discussão. Então, me apresentando, Renata Bravo, estou como vice-prefeita desta cidade, de Santos, cidade que a gente ama muito, e também acumulo a função de secretária da Mulher, Cidadania e Direitos Humanos. Maravilha. Tayane? Olá, eu sou Tayane Miyake, estou coordenadora de diversidade da Prefeitura de Santos. É um prazer também estar aqui, obrigado. Nossa querida Manu. Opa, obrigada, Rafa, pelo convite. Também estou muito feliz de estar aqui com todas essas pessoas incríveis, que representam e muito a cidade de Santos. Então, eu sou Manuela Andrade, estou como presidente da Comissão da Diversidade Sexual e Gênero da OAB Santos. Um beijão aí pro presida, Rafael Meireles. E agradeço mais uma vez o convite do Rafa por estar aqui representando aí esse pessoal todo da diversidade. Show de bola, Manu. Eu quero fazer um agradecimento especial ao Fábio Esteves, que é o nosso precursor aqui. Ele é o responsável pelo Impact Studio. Ele abraçou a causa, nós sentamos, conversamos com ele, e ele de bate pronto já aceitou. Então, meu agradecimento a esse podcast maravilhoso, nos dando essa estrutura sensacional. Vamos lá, hoje o tema a gente colocou como direitos LGBT, a sua evolução, movimentos e os debates na sociedade. Até porque recentemente nós criamos, foi criado aqui o Com LGBT, que é o Conselho de Políticas LGBTs aqui na cidade de Santos. A Thay vai falar bastante sobre a Codiver, que é a Coordenadoria de Diversidade Sexual aqui em Santos. Renatinha Bravo, não tem o que se, Ela é a nossa prefeita, ela abraça tudo, secretária da Mulher e de Direitos Humanos. Manu, como já falou, da Comissão de Diversidade Sexual e Gênero da OAB Santos, que eu também faço parte, sou vice-presidente. E hoje eu aqui também falando sobre a sociedade civil, onde a Sociedade dos Advogados ela também abraça isso, trazendo de forma educativa. A gente sempre tem que trazer, a Tayane sempre nos ajuda com muitas palestras, tudo que é novo ela traz e a gente abraça porque é sempre muito bom. A informação e a educação eu acho que é essencial para tudo. Então é isso, gente. Vamos até a nossa conversa aqui. Vamos. Contem pra gente, vocês, Wellington, como é que foi a criação do Com LGBT? Conta pra gente um pouquinho sobre isso. Primeiro é um processo de maturação na cidade, nós lá em meados de 2012, 2013, Tayane que está aqui, a gente recorrendo aí às nossas mentes do passado, realizamos a primeira semana da diversidade sexual no município e iniciamos com uma comissão consultiva, e essa comissão veio aí no decorrer dos anos trabalhando em propostas e ações voltadas ao público LGBT de Santos. A gente sabe que a gente vive numa cidade que tem, por consequência, aí, muitos idosos, então não dá para a gente tirar o caráter que é uma cidade conservadora nesse sentido, mas a pauta sempre foi em cima do respeito. Então, essa comissão durante muitos anos se reuniu e o prefeito, agora em 2023, no dia 17 de maio, sancionou a lei do conselho e agora, recentemente, no dia 28 de agosto, a gente conseguiu empossar os membros do Com LGBT e eu como servidor público, até porque a legislação ela tem como premissa que a primeira gestão é do poder público, à frente do conselho. Fui aí agraciado a convite da nossa vice-prefeita e amiga secretária Renata Bravo por abraçar essa missão
né? Então, com muito orgulho, a gente está à frente desse processo, né? Dialogando com a sociedade civil. Eu sou servidor de carreira da prefeitura há 21 anos, então eu posso dizer que eu cheguei na maioridade dentro do poder público. Bastante tempo, né? Levando em consideração que você é novinho, né? Você começou já lá. Então, você já vê que adolescente. começou adolescente. Você é adolescente. E por isso o apelido Wellington Jovem, né? Durante um bom tempo, principalmente lá em meados de 2001, 2002, eu liderava um processo de políticas voltada aqui em Santos, né, com outros jovens, segmentos juvenis voltados à juventude. Também fui o primeiro presidente do Conselho da Juventude de Santos. Então, hoje, brincam até comigo, meu nome virou Wellington dos Conselhos, né, Renato? Mas agora já é o Wellington da diversidade. Sensacional, Só sensacional. digamos que teve uma evolução aí. Verdade. Mas eu posso pegar um gancho no que o Por Wellington favor, está Renatinha. falando. A importância disso. Olha, o Wellington fala de uma trajetória envolvida no Conselho da Juventude, hoje presidente do Com LGBT. O quanto essas pautas de direitos sociais, elas precisam urgentemente ser trabalhadas na transversalidade. Hoje, quando a gente fala de política LGBT, a gente está falando dos jovens, dos adultos, a gente está falando dos idosos, a gente está falando de todos. Sim. Então, é engraçado porque eu já disse isso para eles, às vezes me sinto repetitiva em algumas falas, porque se a gente está buscando respeito, se a gente está buscando dignidade, se a gente está buscando... A transversalidade é importantíssima, né? Perfeito. Não é porque Tayane está aqui, coordenadora da diversidade da Prefeitura de Santos, mas que ela tem um olhar só para a diversidade, ela tem que ter um olhar amplo. Exato. E é disso que a gente vem buscando, né? Então, por isso fiz essa inserção aí na fala do Brilhante. Wellington, porque é importantíssimo. A gente precisa cada vez mais ter um olhar para todos, né? E escutá-los. Com certeza. E, Renata, você fala, né, que está se sentindo um pouco repetitiva, mas, na verdade, eu acho que, feliz ou infelizmente, sem julgar valores, mas eu acho que o óbvio ele tem que ser dito. Sim, né? sem A gente foi se perdendo em algum momento, e eu digo a gente, como a sociedade. Exato. Sim. Então, hoje você dá um bom dia, um obrigado, ficou algo sui generis, e quando devia ser algo comum, né? Então acho que realmente não se sinta repetitiva, por favor, porque você é sempre brilhante. Mas o óbvio, ele precisa ser dito acho que mesmo. todos nós que estamos aqui, Rafa, a gente tem uma missão muito importante aqui nessa passagem, que é fazer a transformação da sociedade. Perfeito. E dentro dessa linha mesmo, que o óbvio precisa ser dito, a gente precisa falar incansavelmente sobre pessoas. E falar sobre pessoas é falar sobre garantias de direitos. Com certeza. E é isso que nós estamos falando, né? E é por isso que a gente está junto aqui nessa manhã tão boa, incrível, para falar, porque eu me sinto muito feliz em poder trabalhar na defesa desses direitos. E nós ficamos extremamente agradecidos. Verdade. com certeza. Quando a gente fala em direitos humanos, né, a Renata bem colocou, direitos humanos é o direito voltado para todos nós, né? Todos, E a gente fala em direitos humanos, muitos assim acham que agora lá vem o pessoal dos direitos humanos. Vai abrir uma porta, vai sair a Liga da Justiça, pessoas, né? Exato. Pessoas com espada, escudo e alguma coisa assim, né? Que vão garantir o direito de alguém. E infelizmente, eu e a Manu acho que podemos falar com uma certa propriedade, Claro. mas isso assim, a sociedade vê como um todo. Como advogados, nós vemos que infelizmente o pessoal, a sociedade, né, encara direitos humanos aqueles que protegem o preso. E ponto, acabou, né? Você fala em direito humano, você automaticamente, ou a grande maioria, aquele que protege o preso. Primeiro que Defende sim. a criminalidade. Isso, e aí faz essa associação errônea. Porque o preso está ali cumprindo uma pena por algo que ele fez, mas ele também é um ser humano e precisa sim, da defesa dos direitos E é a garantias dele. premissa do direito. Todos têm direito à defesa. Exato. Independente daquilo que tenha feito, ele tem o direito à defesa. Exato. Sim, se tem no direito, significa que tem para toda a sociedade. Se tem para toda a sociedade, todos nós temos o direito de nos defender. Sim. Se fizermos algo errado ou não, mas a gente tem o direito à defesa. Aliás, deixa eu até fazer uma correção. Direito A nossa Renata contraditório. Bravo, ela é advogada também. Eu acabo esquecendo desse detalhe, porque essa mulher, gente, é um furacão. Ela é tanta coisa, parece a Thay. Thay, você que também é um furacão. Fala pra gente do Codiver. Codiver. E, Todo mundo confunde. E da sua história, de como
Conta pra gente um pouquinho. Bom, a minha história começa lá atrás, em 2010, né, quando a gente tem um grupo da sociedade civil que se encontra, cada um com as suas demandas, com as suas angústias, a gente se junta, né, e vem conversar com o poder público, né, cada um dentro do seu segmento. Né, isso começa em 2010, 2012, cria-se um grupo de trabalho dentro da prefeitura, né, para que se já iniciasse a primeira semana da diversidade, que aconteceu em 2012, né, e aí a partir daí... Isso não tinha comissão ainda? Não tinha comissão. Não tinha comissão. Não, Era um grupo de pessoas que entendiam a necessidade, né? E aí, Exatamente. só pegando na sua fala, vou mandar uma saudação aí para a doutora Patrícia Gorist, a Rosângela, o Ricardo Vasconcelos, doutora Márcia, Leila, muita gente que participou né, desse processo. A Elvira também, que estava à frente, exatamente. A psicóloga. Sim. Paulo Murat, que era o secretário na época. Né? Então, e aí, a partir daí, a gente teve o governo, o ex-prefeito Papa, né? Ele institui a Semana da Diversidade em 2012. Sensacional. Né? A partir daí eu começo a participar mais ativamente. Né? Quando tem a reunião do que foi válido, do que não foi válido, o ex-secretário Paulo Murat me convida para estar junto com o governo para a gente fazer a avaliação daquela semana. E a partir daí eu começo a trabalhar ativamente no diálogo com o poder público. Né? A partir daí mudamos de governo, veio o governo Paulo Alexandre Barbosa, que também deu a escuta, né? E aí teve a criação da comissão em maio de 2013. Né? E aí, por aí a gente foi trabalhando, trouxemos a demanda da necessidade do nome social para mulheres trans, travestis e homens trans dentro do âmbito público. Né? Criamos em 2015. Em 2015 também trouxemos o ambulatório de saúde integral para travestis e transexuais, que funciona hoje dentro do Guilherme Álvaro. Né? Naquela ocasião, esse serviço ele só poderia acontecer num hospital estadual e também com atendimento às 9 cidades da Baixada Santista. Né? Hoje, nós descentralizamos esse serviço, então ele não mais atende as 9 cidades dentro da equipe multidisciplinar. Então cada cidade atende os seus usuários da equipe multidisciplinar e é encaminhado para o Guilherme Álvaro somente para a parte médica. Que legal. Né? Então quer dizer, as outras prefeituras também abraçaram essa ideia que começou com você. Sim, foi um trabalho difícil. Isso a gente porque sabe, é sempre difícil. Veja, né? a gente Imagina a demanda de todas as cidades. Então, a gente iniciou em 2015 e de 2015 até 2022, Santos, nós tínhamos 2 servidores de Santos emprestado para atender as 9 cidades, e isso a gente já tinha feito reunião com as outras 8 cidades e eles se comprometiam em trazer esses profissionais, né, um dia na semana, e isso nunca aconteceu. Então a gente tinha uma fila, uma demanda reprimida muito grande, e isso caía tudo em cima da Prefeitura de Santos, sendo que tinha responsabilidade também das outras 8 cidades, né? Sim. E aí eu estive com a DRS4, que é a Diretoria Regional da Saúde, que cuida das 9 cidades, e propus para elas que a gente fizesse essa descentralização, porque não dava mais. E também tivemos uma provocação do Legislativo, né, onde Santos teria que ter um ambulatório municipal. Legal. Né, o que não é difícil de se organizar isso, mas eles queriam do dia para a noite, e eu tinha 8 cidades lá com vidas que estão em conflitos. As pessoas não estão no ambulatório de saúde integral porque é legal, elas estão porque estão em conflitos com a sua sexualidade ou com a sua transexualidade, né? E aí
em conversa com o governo, Secretaria de Saúde, fizemos essa conversa, né, a minha secretária aqui, né, Secretaria de Saúde, e eles entenderam, né, o secretário de Saúde principalmente entendeu que eu não poderia naquele momento desarticular isso. Porque até é uma discussão importante, olha, eu me metendo de novo, sempre, mas é até uma discussão, porque a partir do momento que o município colabora com uma ação que está dentro de um hospital do governo do estado, atendendo os 9 municípios, óbvio que a gente sempre tem a cobrança para que o serviço seja do município, mas naquele momento, desarticular isso seria deixar de atender os outros municípios também. Então, sempre há que se ter, enquanto gestão pública, há que se ter o peso na balança de qual é o melhor caminho para aquele momento. Com certeza. Dentro desse relato da Tayane, a gente vem numa história dentro do município, e o município se mostra sempre um município de vanguarda para essas políticas. O que a gente tem que fazer a partir de agora é não deixar isso retroagir, é ir adiante. É claro que o nosso sonho é que um dia a gente tenha esse... Nosso sonho, e a gente está trabalhando para isso, que a gente tenha um ambulatório no município, mas sem prejudicar pessoas que estejam sendo atendidas a partir de outro município, né? Então, essa conversa metropolitana também se faz necessário ter para o atendimento às pessoas. Com certeza. E até dentro do que a Renata está falando e o que a Thay falou, você é muito maior, né? A conversa é muito, muito maior, porque você está começando a atender pessoas, não só munícipes daqui, mas de outros lugares, criando expectativas. Você está trabalhando com a vida da pessoa, com o sonho da pessoa, com a ressignificação. A Thay e a Naomi, as duas me ensinaram até um termo que eu achei muito bonito, né? Não só de fazer a transição, mas fazer a confirmação. Porque, na verdade, você não está transcendendo, né? Você só está confirmando aquilo que você sente. Então, isso é muito sério. Você está falando de um ser humano que tem sentimentos, que tem sonhos, que tem uma série de coisas, né? E muito bacana o município ter entendido isso, o poder público ter entendido isso, não ter, em que pese a gente sabe que não está começando com o dia da noite, mas a gente tem como articular para continuar atendendo a demanda. E a gente vive num momento da nossa sociedade que está sendo permitido falar mais dessas pautas. Exato. E a gente tem que aproveitar esse momento em que portas estão se abrindo e a gente precisa levar essa pauta. Eu digo, por exemplo, com a questão, fazendo um comparativo com a questão da mulher que sofre uma violência doméstica. Sim. Não é que hoje nós estamos tendo mais casos, hoje os casos estão sendo mais falados. Exato. Antigamente se colocava para debaixo do tapete. E hoje, conforme a pauta está sendo cada vez mais falada, outras mulheres se encorajam também a fazer denúncias. E assim, acredito que para as políticas LGBT da mesma forma. Com certeza. E a sociedade sendo menos muito tolerante também, né? E a sociedade... E aí eu acho que o poder público precisa entrar muito fortemente na tolerância. Trabalhar a informação, o conhecimento, para que a sociedade perceba o quanto intolerante eles estão e no que a gente pode ajudar nessa transformação. E essa intolerância, a gente fala de uma coisa que é do indivíduo, né? O tanto que mexe a questão da sexualidade com o outro, né? Porque a sexualidade é algo do indivíduo, é particular, é de cada um, mas ainda existem pessoas que se acham no direito, né? De avançar no direito do outro. Se meter na vida do outro. Se meter na vida alheia por conta da sexualidade. Até porque sexualidade não gera caráter, né? Exatamente. Então, de forma nenhuma. Então a gente tem que, assim como lá atrás quem era destro ou quem era canhoto era considerado algo demoníaco, fora do comum, sem né? dúvida. E a gente vai caminhando. Sorte que hoje nós estamos com uma equipe maravilhosa aqui. Sim. Essa semana, você estava falando de um assunto bem bacana. Essa semana eu escutei uma outra entrevista, estava escutando na rádio, e o entrevistador perguntou para o rapaz assim, a homossexualidade é pecado? Aí o contraponto foi isso, né? O pecado é você não ter amor, né? Sim, eu acho que a maioria dos nichos onde tem alguma desavença é dentro da questão hétero, gente. Quantas famílias heterossexuais estão aí acomodadas, né? A relação, muitas das vezes, levadas
para a questão de violência, né, das diversas violências, aquela união que não é pautada no amor, né, enfim, onde tem amor não é pecado, né? Nenhum. Eu acho que a sociedade vai evoluindo e aí, conforme for, o poder público também tem que agir conforme a sociedade está mudando e também tem que dar aquele empurrão, pontapé inicial também para algumas coisas começarem a mudar, ver que aquilo está errado, começar a implantar políticas públicas. Então, por isso que é importante a criação de conselhos municipais, criação de coordenadorias, secretarias voltadas cada uma pro... Eu vejo as pessoas às vezes falando, não, que nem a nossa letra do LGBT, que aí vai acrescentando mais, e as pessoas acabam fazendo piada com isso. Mas a gente tem que, primeiro, colocar em caixinhas separadas, tratar, né, cada letra com as suas particularidades, enfim, especificidades. Para depois, lógico que toda a diversidade, num todo, é diversidade, né? Cada um que está dentro é a diversidade num todo. Sim. Mas tem peculiaridades que tem que ser tratadas para depois ser abrangente. É isso aí. Né? Manu, aproveitando, como a gente está falando aqui agora de poder público, né? Mas a nossa entidades sociais, como a Associação dos Advogados e entidade de classe, que hoje, né, estamos aqui pela OAB. Mas a gente tem outras associações como a POL lá, a LGBT. Então, isso é muito importante. Aliás, manda um abraço, pessoal. Com certeza. Nós estamos aqui para nossos também. Parceiros, amigos. Beijo para vocês. E aproveitando disso, Manu, fala um pouquinho da nossa comissão e aproveita e manda um beijo pro nosso querido Rafael Meirelles, mandei. E aí agora você veja o meu e com certeza aqui de todos nós. Vou me meter de novo, antes da Manu falar. Pode falar. Um agradecimento muito especial ao AB Subseção Santos, pelo presidente Rafael Meirelles. A OAB tem cadeira em quase todos os nossos conselhos municipais. Isso é muito legal, Isso né? é muito legal. Então aqui hoje a gente está falando de uma pauta específica, mas a gente também precisa Sim. dizer o quanto é importante a participação das entidades de classe estarem com cadeiras nos conselhos municipais. Isso foi uma preocupação já na outra gestão, mas o Rafael Meirelles fez questão de deixar um diretor adjunto, que é o Gabriel Silva, também um beijo para ele, direcionado aos conselhos, porque muitas vezes a prefeitura chamava a OAB, às vezes não tinham representantes, mas aí ele teve um olhar sensível para isso, falando, olha, a OAB é importante para a sociedade, um apoio ao poder público, então a gente sim tem que ter um representante, um advogado em cada conselho. Se eles estão abrindo esse espaço, por que não aproveitar? Né? Sim. A gente sabe que tem advogado em tudo quanto é conselho. Às vezes bem mais de um, mas é porque é importante. A gente está falando de regimentos, né? Está falando de portarias, que realmente tem que ter um olhar jurídico também. Além do olhar humano, óbvio, mas o olhar jurídico. Sempre então, muito bem-vinda a presença de vocês. Não é? A gente só tem que agradecer. A gente agradece muito. Às vezes tem um debate maior, mas pelo menos a coisa sai um pouco mais. Faz parte mais do jogo. jeito. Mas fala um pouco da nossa comissão. Não, então, aí falando enquanto comissão da diversidade, se eu não me engano, a OAB Santos foi, acho que, pioneira aí com a questão da comissão da diversidade também. Outras OABs aqui da região não tinham, aí foram se criando. Não são todas ainda da Baixada que tem. Está vindo, né, da OAB São Paulo, a doutora Heloísa, que é da comissão lá da OAB da seccional, ela está aí forte nessa questão de criar comissões da diversidade ainda permanentes, né, ou seja, aquelas comissões que estão lá fixas. E que não podem ser retiradas. Nossa, diga-se de passagem, graças a Deus esse ano nós conseguimos, né? Conseguimos. Show de bola. Sim. O Meirelles assinou a portaria. E para você ver que até dentro das entidades de classe, e a OAB é uma entidade de classe conservadora também. Sim. Então, nós estamos falando, a OAB de Santos, né? Só, desculpa. Não, claro, bate-papo. A OAB de Santos, ela é a OAB mais antiga do estado, né? Nós temos 90 anos. Né? A Associação dos Advogados tem 80 anos. Então nós estamos falando 8 mil advogados. Santos. Não, acho que até tá mais um pouquinho mais, né? Um pouco mais. Enfim, nós estamos falando de entidades que vêm passando por gerações. Evolução também. E evolução também. Desconstruções para novas reconstruções, né? Mas desculpa, Manuzinha, continua. Claro. E aí, claro, a gente promove vários eventos com o principal objetivo de educação, educar os advogados e toda a sociedade sobre a diversidade,
que muitos ainda têm dúvidas, apesar de ter, né, a internet à mão para qualquer dúvida ser tirada lá, mas eu acredito que para vítimas não terem que ficar se explicando, às vezes pessoas da diversidade às vezes não querem ficar tocando nesse assunto. Então uma a gente ferida tá muito ali, doída, né? então a gente tá ali realmente para falar sobre isso. Se você tiver qualquer dúvida, você pode ir na nossa comissão que a gente vai tirar essa dúvida para você. E que bacana, muito bom, né, o trabalho. E aí tem palestras educativas. E a gente, como bem disse a Renata, a gente está muito próximo do poder público, então a gente vai se ajudando. Eu mesmo, vira e mexe, acontece alguma coisa lá, né, Nanu? Não, eu já ligo pra Tayane, pelo amor de Deus. O pessoal do poder público é bem-vindo. A Tayane fez mentoria lá, um treinamento que ela dá lá dentro da OAB também, para funcionários, para advogados do CADOG, que é o convênio que a gente tem com a Prefeitura de Assistência Jurídica Gratuita, porque muitas vezes vítimas né, de homofobia, LGBTfobia estavam sendo vítimas novamente com outros advogados. A gente teve esse cuidado de primeiro fazer um treinamento com esses advogados. Atendimento humanizado. Para ter um atendimento humanizado com essas pessoas, com essas vítimas. Manu, pegando esse teu gancho, acho que é importante, né, a comissão também levar a questão do selo da diversidade. A Tayane pode falar um pouco, né, Tayane? Sobre o que é o selo da diversidade. E aí, para poder cada vez mais a sociedade, né, principalmente os estabelecimentos comerciais, os escritórios. Sim, que eu não sabia né? que o escritório de a advocacia já estava falar isso presente. no dia 3. No dia 3. Dia 3, lá na associação. Dentro da Semana da Diversidade. Vamos falar. É que a gente até antecipando um pouquinho a pauta, mas nós vamos falar sobre... vamos entrar agora na Semana da Diversidade, vai ter a parada LGBT. Então nós vamos falar sobre tudo isso. E uma dentro daquilo que eu comentei, né, a associação, a gente sempre também tenta trazer a educação e informação, e junto com o poder público, que a Tayane sempre, nunca, olha, acho que ela nunca ligou nada essa menina. Às vezes eu ligo ela para 9 horas da noite, Thay, me ajuda aqui, como você vê, ela sempre prestativa. Thay, muito obrigado. Só a agenda que é um pouco concorrida. A agenda é concorrida, mas a gente daqui, né, a gente trouxe uma bancada tão forte, tão boa, né, sabe que a agenda é complicada. Mas tá aqui o meu agradecimento. Então, dia 3/10 a gente vai fazer uma palestra sobre isso. Aí o Wellington depois vai falar direitinho como é que vai ser a Semana da Diversidade e tudo. Mas tá, aproveitando esse gancho, fala um pouquinho pra gente sobre o selo de diversidade que foi criado aqui Então, o selo, ele é uma importante ferramenta, né, entre o poder público, né, quando é criada a Coordenadoria de Diversidade e sou convidada para assumir, eu percebo que eu não sei quem são, onde estão e o que fazem o público LGBT, né? E aí, nesse momento, a gente cria um mapeamento, né, para o público LGBT, que está lá no nosso manualzinho, o QR Code, para que as pessoas façam e a gente criar um diagnóstico, né? Para aproveitar o espaço e fazer um convite às pessoas, porque isso é permanente. Exatamente. Esse cadastro é permanente, não começou e se encerrou, né, Thay? Por favor. Não. Ele é permanente mesmo para que a gente possa criar. E o selo, né, como eu já falei, é uma importante ferramenta para a promoção da diversidade sexual, né, dentro das empresas, né? E aí, a partir daí que a gente leva o selo, porque quando a gente faz uma propaganda pedindo que as empresas venham a nós, elas não vêm. Eu achei que ia ser mais fácil. Não. Então a gente fez o caminho inverso. Eu vou às empresas, visito, né, levo a proposta, converso, né, e a partir daí ela faz uma inscrição, né, ela vai passar por uma comissão avaliadora, né, porque é muito fácil você falar que faz inclusão, mas que inclusão, isso é né? verdade. Então ela passa por uma comissão avaliadora e a partir daí, né, ela é contemplada com o selo da diversidade e também se compromete com a Coordenadoria de Diversidade que eu vá para dar uma formativa para os seus colaboradores, né? Porque a gente precisa criar um ambiente seguro para que as pessoas que lá estão e ainda não manifestaram a sua orientação sexual ou a sua identidade de gênero, ela se sente segura para isso. Sim. Sem chacotas, sem risinhos, sem tudo aquilo que eu já passei, tenho certeza que o Wellington já passou, ou que nós LGBT já passamos em algum momento da nossa vida. Sim. E olha a potência disso. Não é só ir lá na empresa e colocar um selo na parede. Sim. A potência disso está em falar em empregabilidade,
em falar em dignidade e falar em combater a intolerância dentro dos funcionários que estão naquela empresa, que certamente vão repercutir para outras pessoas. Então, a cada empresa que a gente vai é uma potência para a gente quebrar ali uma questão de intolerância e também reverberar dentro dos grupos que aquelas pessoas pertencem, para dizer, olha, na minha empresa está tendo esse movimento e eu pensei bem, eu estou com a postura errada, eu preciso agir diferente. Sim. Né? Então, é um efeito que às vezes a pessoa fala, então a prefeitura vai lá e vai colocar um selo na parede. Não, está muito além disso. Muito além, com certeza. E aí, foi importante o que a Thay falou, porque às vezes a gente acha que ou porque a pessoa é de uma classe social mais humilde, ou porque a pessoa está fazendo uma confirmação, ou porque a pessoa é de uma outra raça. Mas, por exemplo, eu posso dizer, eu, graças a Deus, não sofri grandes preconceitos. Mas eu sou um homem cis, branco, tenho uma família maravilhosa, mas eu depois, isso já há alguns anos, isso lá em 2012, salvo engano, eu fui convidado não, né? Eu passei por um processo seletivo, fiz 2 provas, a primeira prova, beleza, passei, e na segunda prova, eu fui falar direto com a equipe do escritório, no escritório de São Paulo, onde eu trabalhei por 5 ou 6 anos. E aí, quem me atendeu? A equipe com quem eu trabalharia, a moça do RH e veio o dono do escritório. E eles fizeram uma sabatina comigo, mas aí beleza, gostaram e contrataram. Um mês depois eu descobri que o meu coordenador, eu fui conhecer meu coordenador, porque o escritório era grande, então ele tinha uma certa divisão, eu fazia parte da equipe trabalhista. O meu coordenador, ele não estava presente porque ele estava de férias, e por isso veio o dono do escritório fazer. E aí, quando ele descobriu que eu era homossexual, ele tinha ido contra a contratação. Porque ele tinha porque o que acontecia? Pelo contrato de escritório de São Paulo, pelo contrato, tinha que ter um advogado dentro de uma operadora portuária grande que temos aqui. Então, na cabeça dele, ele entendia que homens gays são mais fofoqueiros que mulheres, que eu ia ter acesso a contratos, situações em que eu podia ser leve trás, entende? Então, claro, assim, a gente às vezes sofre um preconceito sem saber. Sim. Então, sem saber. Se ele tivesse ali, eu não teria sido contratado. E você está falando de uma situação... Então, assim, você pensa, a gente é muito grande, é muito intenso, é muito... Exatamente. É muito sutil, às vezes, como a Thay fala, às vezes é um olhar, às vezes é uma virada, né? E aí você pega, na sutileza, você enxerga o tamanho do preconceito. Quando, semana passada, nós tivemos a semana de combate à pessoa semana de luta da pessoa com deficiência, e a frase é a mesma. As pessoas precisam ser contratadas pelo seu potencial. Sim. As pessoas não são contratadas por pena, as pessoas não são contratadas por favor, por cota. Não. Porque a a meritocracia. Se eu contrato uma pessoa com deficiência, eu estou contratando porque para aquela tarefa que ela vai executar, ela tem potência para realizar. Capacidade intelectual, capacidade técnica, seja o que for. Mas ela está apta para exercer aquela função. E não estou contratando porque, eu preciso cumprir uma cota. É essa sociedade que a gente precisa trabalhar. Que a sexualidade não seja um critério de exclusão. Exatamente. Você falou bem, eu também... Porque quando você é contratado como advogado, é pelo seu conhecimento, pelo seu potencial. Mas é um dos desafios que a gente vive, né, Renata? A gente sabe que o preconceito nivelado acontece, principalmente nas empresas, nas grandes corporações, né? Eu conheço casos, eu tenho amigos que trabalham em empresa de seleção, principalmente headhunters, né, que são aqueles que são escolhidos, e a gente vê que no próprio processo seletivo já tem exclusão ali, quando vê a pessoa se ela é negra, ou se é homossexual. Então, né, você sempre vê o padrão, né, tem até uma foto que rola na internet, não sei se vocês já viram, de uma turma de uma empresa grande, que são todos brancos, cis, héteros, né, isso rolou já vários momentos aí nos WhatsApps da vida, porque justamente é isso mesmo que acontece na sociedade. A gente está aqui para falar, né, e dar um basta nessa situação. Eu acho que quando a gente tem um conselho que promove espaços de debate, políticas públicas dentro do município, é justamente para entrar dentro desses lugares onde antes não havia, né, entrada, né? A gente poder dialogar com todos os nichos da sociedade e colocar. Ali tem um ser humano capaz, um ser humano habilitado, né? Não olhar para a deficiência, mas olhar, né, para a capacidade daquela pessoa, daquele ser, o que ele pode contribuir com a sua força de trabalho para dentro da empresa e ponto.
né? Que a sexualidade não seja um critério de exclusão mesmo, né? Isso. A sexualidade, raça, religiosidade, tudo isso. Nada disso. Nada disso E possa até ser exclusão, né? aproveitando esse gancho até que a Renata falou sobre a deficiência, a gente tem que realmente aproveitar esse momento em que estamos crescendo, passando informações. A prefeitura também tem o selo da deficiência, né? Selo, então, assim, selo de acessibilidade. Acessibilidade, isso. Sim. Então, assim, quer dizer, o poder público está trazendo uma gama tão grande para que a gente possa ser incluído, seja por ser homossexual, por ser LGBT, por ser estar deficiente, por ser negro. Então, eu acho bacana a gente fazer essas rodas de bate-papo, né? Sim. E para poder divulgar, trazer aqui empresários, pessoas que se sintam de alguma forma desprotegidas, né? Claro. E mostrar para elas que não, nós temos diversos nichos, diversos meios para que ela se sinta, né? A OAB está aberta, a prefeitura está aberta, e essas criações de conselho, né? Diversos coletivos, os diversos cidade, coletivos, associações. Sim. Então eu acho muito bacana. E quando você escuta, por exemplo, eu tive o privilégio de escutar um depoimento, Márcia, né? Tayane, na época, candidata a vereadora aqui em Santos, aliás, foi a única candidata mulher trans, candidata a vereadora. Legal. Participei de uma reunião de campanha na época com a Tayane e tive o privilégio de escutar uma fala da Márcia, onde uma lei municipal salvou a vida dela, porque ela chegou a tentar cometer o suicídio por diversas violações que a vida dela, que ela sofreu durante a vida, né? Olha como é forte através isso. através da criação do nome social, foi quando ela entendeu que a dignidade dela estava de volta, né? Então, uma mulher que correu o risco de chegar à beira de perder sua vida, e hoje ela se sente com dignidade de frequentar um equipamento público da forma como ela é. Então, quando você escuta isso de um cidadão e fazendo um relato de algo que foi criado ali no papel, porque para muitos é um papel. Sim. É um papel que sai da prefeitura, que vai para a Câmara, os vereadores votam, a gente implanta, mas qual é o efeito disso? De verdade na vida das pessoas. Exato. Então, a partir do momento que você sente na pele essa violação de direito, aí é o que te dá muito gás para trabalhar. E aí é por isso que a gente acredita muito na implantação do Conselho Municipal. Legal. A gente tem o maior orgulho de falar que a gente fez a criação da Coordenadoria da Diversidade para trabalhar para pessoas como a Márcia, né? Para serem beneficiadas e terem as suas vidas preservadas, né? Isso. E aí eu costumo dizer que dor, ela não tem tamanho, né? Porque não necessariamente a sua dor é a minha dor. E eu não vou conseguir entender a sua dor. Sim. Talvez muitas pessoas entendam que a Tayane, ela é a Tayane. Aí fala assim, mas é só um nome. Não é só um nome. Isso é muito mais do que um nome. Isso é muito mais do que... né? É uma história. Então, é uma história. Né? É uma pessoa que está ali. É um ser humano, como eu falei antes, né? Com emoções, sentimentos. E precisa né? se entender como tal. Né? Então, eu acho que é isso bacana. A gente... E aí o meu diretor aqui já deu um puxão de orelha, que a conversa tá tão gostosa que nós chegamos a 30 minutos. Eu não sei para vocês, porque para mim parece que passaram só 5. Né? E eu penso que poderíamos ficar aqui horas e horas. A vontade é essa, né? E eu queria trazer um pequeno debate para nós aqui sobre esse projeto de lei. Claro que aqui nós três, né, como advogados, e pelo amor de Deus, não estou excluindo vocês, mas todos nós aqui na bancada, mas eu digo, nós como advogados, nós sabemos que é um projeto de lei inconstitucional, né, e tudo mais, mas é algo que preocupa, né, porque em pleno 2023, estarem pautando isso, gente, por favor, pega um projeto lá... Fala qual que é que a gente está falando. O projeto de lei é o projeto de lei número 5.167 de 2009, onde ele visa acabar com o casamento homoafetivo. Né? Porque o que acontece? Legalmente o casamento homoafetivo ele ainda não existe. O legislador não trouxe, assim como infelizmente não trouxe uma lei específica para a LGBTfobia. Né? E aí a gente vê
Muita gente reclama. Eu no crime de É isso, racismo muita gente e- reclama do STF, não sei o que, mas eu acho assim, nada é 100% bom, nada é 100% ruim, né? Todos nós temos luzes e sombras, enfim. Mas se não fosse o STF, nós não teríamos conseguido a equiparação do crime de racismo ao E LGBTfobia. agora se tornou- injúria. Hã? E agora temos agora a injúria. E a injúria racial também, injúria racial. Isso tornou um crime Inafiançável. Inafiançável, exatamente. Em 2011, ele equiparou a união estável homoafetiva igual à união heteronormativa. E em 2013, se eu não me engano, o CNJ, a questão do nome social e tudo mais. Então, quer dizer, nós estamos falando de direitos que têm mais de 10 anos, que já foram, em tese, conquistados. E hoje E é tem me trazido... algumas coisas pautadas completamente na contramão do que toda a sociedade está clamando, né? E aqui, antes de jogar para vocês o que vocês acham, eu confesso que eu vi um depoimento de um deputado, pastor, e isso que me deixou com bastante orgulho, porque a gente sabe que as religiões, elas têm algumas religiões têm algumas pautas mais conservadoras. Então ele, como evangélico, ele foi sensacional. E não entrando muito na fala dele, mas ele simplesmente falou assim, citando, né? Nem que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem amor eu nada seria. E aí ele fala sobre Voltamos ao que o Wellington Voltamos ao que o Wellington falou. Porque ele falou, pegar textos bíblicos e jogar sem contexto, descontextualizar. E ele até chega e fala, esse eu vou fazer uma questão de falar, mas não porque está na Bíblia, né? Então a gente não pode chegar e falar assim, porque está na Bíblia é pecado. E ele chega e fala, assim, então tá, a família é a família bíblica, mas de qual família nós estamos falando? O modelo de família de Abraão, porque segundo o modelo da Bíblia de Abraão, é um marido, 3 mulheres e concubinas. Ou nós estamos falando do rei Davi, que é um marido, 8 mulheres e 20 filhos. Ou nós estamos falando de Salomão, que é um marido, 700 esposas e 300 concubinas. Então, quer dizer, a gente, né, se for pautar, né, a própria Bíblia, ela tem diversidades. Claro. Né? Então, assim, o que é certo e o que é errado? Gente, o Wellington já deu aqui. Onde tem amor, né? Então, assim, pra mim onde tem amor, onde tem respeito, onde tem cumplicidade, carinho, etc. Exatamente. E até assim, aí volto, não é uma crítica, mas assim, porque vai adotar uma criança, um casal homoafetivo vai adotar uma criança, porque vai fazer com que ela vire gay, vai fazer... A gente só esquece de um detalhe, né? Essa criança, ela está lá abandonada, não foi um casal homoafetivo. Olha, foi um casal heterossexual. Deixa eu lhe falar uma coisa, você está tocando em pautas que a gente ficaria agora horas e horas falando, Sim. mas tem tantas coisas que são importantes para falar disso, né? Eu acho que o Wellington pode falar até com mais propriedade, isso, porque... mas é absurdo, absurdo, mas eu sou uma pessoa muito otimista. Muito otimista. E aí, se eu não for otimista, eu não consigo, não faz sentido estar onde eu estou. Eu preciso ser otimista, pensando justamente numa sociedade transformada, pensando numa sociedade melhor. Então, a gente tem que trabalhar para isso. A gente aproveita espaços, às vezes uma entrevista dada por alguém de referência nacional, a gente aproveita e fala junto. A gente reverbera. A gente tem que falar cada vez mais e propagar a informação, porque é assim que a gente vai fazer algumas transformações, né? E aceitar. E também, dentro das nossas famílias, porque eu acho que muita coisa também começa em casa, dentro das nossas famílias, falar dessas pautas. Sim. Eu sou uma mãe que tem um menino e uma menina. Eu estou educando os dois iguais? Eu estou dizendo que os dois têm os mesmos direitos e os mesmos deveres? Ou eu estou também dentro de casa, como é que a minha postura está sendo? Né? Se eu falo da defesa das mulheres, por exemplo, eu estou ensinando isso para o meu filho, menino, que ele está também nessa pauta. Com certeza. Porque se a gente está falando de inclusão, eu estou falando para os dois. Então, também cabe uma reflexão nossa de todos os dias, de desconstruir os nossos conceitos e construir cada dia conceitos mais evoluídos, né? E essa é a nossa missão dentro do Conselho, é trabalhar justamente esses espaços com o contraditório, né? A gente poder levar essa fala, né, das conquistas sociais, porque o direito civil já diz, né, da união, a gente está falando de união para direito civil,
né? E a gente enxergar para além do discurso de ódio, porque o que a gente vê hoje nas redes sociais é um discurso acelerado de ódio, né? Isso me dói muito porque eu sou um pai e mãe de uma menina. Eu adotei a Ana Júlia quando ela estava com 3 meses de idade, agora ela está com 5 anos. E o que eu trago sempre para minha filha nas conversas que eu tenho com ela é o que a gente já falou aqui, que é sobre o amor, né? Filha, você tem que... a gente conversa muito crescer olhando as pessoas pelas pessoas, não olhando as pessoas pela sexualidade, pela concentração de melanina que tem na pele das pessoas, mas e sim pelo ser humano e o caráter das pessoas, né? O que ele pode trazer de positivo para a sua vida. Porque o que é de negativo a gente tem que deixar de lado, né? E quando traz essa pauta política, eu acho que o grupo político que colocou isso em evidência foi para ganhar likes, para ganhar mídia, porque a gente já sabe que é inconstitucional. É um retrocesso que jamais vai acontecer, sem né? medidas. Eu que casei ano passado, né, no final do ano passado, quando eu vi isso, eu falei, meu Deus do céu, se eu não tivesse casado, assim, eu estou com pavor, né, sobre Causou medo, Manu? Causou medo, Mas a gente precisa acreditar que isso não passa. O psicológico não vai passar disso, né? Tudo bem, a gente sabe, como juristas, até quem não é jurista sabe que isso é inconstitucional, Que vai você, contra os direitos você está com o humanos. seu direito garantido, Você mas causa uma instabilidade, né? Causa, mas é o que totalmente. você falou, e é o que a gente tem conversado aqui, é muito mais do que isso. Fala assim, poxa, a gente já tem algo palpável, de repente querem tirar Que da você gente. pensa que está consolidado ali, isso você aqui ninguém exato, mexe mais, não vai mais. E acho também importante fazer uma lembrança que a Comissão da Diversidade da UAB Santos, em 2012, fez o primeiro casamento homoafetivo aqui em Santos. Isso é muito Lembra, legal. Wellington? Foi muito bacana. E aí eu pego o gancho do que a Tayane está falando, digo que quarta-feira agora Casamento comunitário. nós temos casamento comunitário. Aí, Dina! E aí, o ano passado nós tivemos 3 casais, 2 casais homoafetivos Olha, que legal. casando e usufruindo de uma política pública do município para garantir o seu direito à união estável. Um Sensacional. casal homoafetivo e um casal transafetivo. Foi o primeiro Sensacional. dentro verdade. do casamento comunitário. A gente só tinha tido até então só homoafetivo. E o ano passado a gente teve o primeiro transafetivo. Aqui é o que eu falei, é o que a Rê falou recente, né? A gente tem pauta aqui para mais de hora. Mas Pode chamar a gente quantas vezes você E quiser. vou que a gente chamar, vem. vai ser uma honra. A gente faz a parte 2 aqui. É uma pena a gente realmente não poder conversar muito mais, até porque eu sei que todos nós aqui, plena segunda-feira, né, segundou, e eu fiz vocês acordarem cedo, então gratidão muito por vocês estarem aqui. Eu sei que pra Manu, inclusive, tadinha, ela falou, tem uma audiência. Eu falei, não, conversa com o Netinho. Aliás, Netinho, meu beijo e obrigado. Porque eu falei, não, eu vou falar com o teu sócio, ele vai fazer tua audiência. Eu remanejei minha agenda também. A Thay, muito obrigado. Eu sei, ela tinha reunião, sei que você remanejou sua pauta. Então, pra gente tentar não se estender mais, Wellington, gostaria que você, Thay, falasse um pouquinho sobre a diversidade que está por vir. A Semana da Diversidade que está por vir, para a gente já se encaminhar para o encerramento aqui do nosso primeiro podcast, que para mim já foi um sucesso. Bom, vamos fazer um trocadilho aí, Tayane. A Semana da Diversidade começa agora no dia 1º, que aliás o dia 1º também é simbólico, porque a gente tem eleição dos conselhos tutelares, né? Bem. Dia do Idoso, eleição do Conselho Tutelar, nós temos o início da Semana da Diversidade. Então, vai ser um domingo, vai ser um mês, vai começar a Secretaria tá bombando. Tá bombando. Então já começa no dia 1º. No dia 2 a gente faz um ato na Praça Mauá, que vai ser bem bacana, né? Vai ter uma discotecagem, flash mob. Então a gente convida a sociedade santista meio-dia, a partir das 12 horas, para ocupar a praça, né? E a partir das 18 horas no Teatro Rosinha vai ter o Drag Stars. Olha que legal. As drag queens que também fazem parte com muito orgulho, né, da diversidade, vão estar lá se apresentando. Então vai estar a nossa prefeita, porque a Renata estará prefeita, né? O nosso prefeito, estarei como prefeito em exercício. O nosso prefeito aí tem um compromisso, né, na Europa. Um compromisso, né? Oficial, exatamente. Oficial, tem uma série de
protocolos que vão ser trabalhados aí em Portugal e na Itália. Então, nosso abraço ao prefeito Rogério Santos. Com certeza. Né? Muito orgulho de tê-lo como prefeito. Porque ele estaria lá com certeza. Com né? certeza. Porque o Rogério é outro que abraça. Nossa, uma pessoa, um ser humano de coração, eu falo pra ele, coração gigante. Né? O Rogério é a equipe do governo, né, Renato? Então, a semana vai do dia 1º até o dia 8. Então, durante a semana vão ter diversas atividades. Tayane pode falar um pouco dessas atividades. Atividades do lado .gov, então a prefeitura tem atividades, né, em diversos na semana, nesse calendário. E finalizando com a parada, né, a nossa parada do Orgulho LGBT no domingo também na Praça Mauá. Então, um convite a toda a sociedade santista e da região metropolitana, que a gente possa novamente ocupar a praça. Tayane, Renata, por favor. E vamos. A gente tem uma semana aí extensa, né? As pessoas acham que é somente a parada. Não, a parada ela vem para fechar toda uma semana de trabalho, né? Então a gente tem várias atividades no campo educacional, saúde, segurança, cultura, né? Não somente propostas pelo governo, como a Ellen colocou, pelo governo municipal, mas também pela Associação da Parada do Orgulho LGBT de Santos e demais entidades. Então tem a Associação dos Advogados, tem a OAB Santos, né? Temos o CRP, né? O Conselho Regional de Psicologia. Legal. Então temos várias as universidades, temos o SESC Santos, que entrou, um apoio grande. Isso, Senac. Enfim. A própria MSC também, né? MSC está parceira. MSC apoiador. Isso. Né? Então, assim, e a parada, né? Muitos falam que é um carnaval fora de época. Não, é um manifesto. Né? Um manifesto onde as pessoas se reúnem e que o nosso segmento LGBT+, é um segmento alegre. Né? Por isso, as pessoas vão fantasiadas, vão de acordo com isso, exatamente isso, né? Então, elas são livres para elas irem como elas quiserem. Exatamente dia 8, isso. Né? Então, assim, não é um carnaval fora de época, como as pessoas falam, né? É um manifesto político. E a gente convida toda a sociedade para estar junto, entendendo esse manifesto. Com certeza. Né? O manifesto não é feito só por um grupo, o manifesto é feito por toda a sociedade. Então a gente convida a todos para estarem lá. E aí a gente aproveita, Tayane, você é audaciosa, mas recentemente tivemos um caso com um estabelecimento aqui em Santos por conta de uma bandeira, e aí lanço também a possibilidade de todos os comerciantes que quiserem estar com suas bandeiras nessa semana para afirmar que ninguém quer lacrar com isso. Ótimo. Nós queremos nós queremos dar oportunidade, e a gente quer falar que as pessoas... E visibilidade, exatamente. Renata, então eu vou aproveitar e te pedir um favor aqui, já que você está lançando esse convite. Eu posso estender, hoje à noite eu estarei num evento onde nós estamos, acho que tem 60 ou 70 empresários, e eu vou lá para conversar com eles sobre algumas questões jurídicas, e já vou estender esse seu convite para eles. Com certeza, certo? Com certeza, não é? Na Semana da Diversidade, os estabelecimentos que puderem, que quiserem colocar suas bandeiras, exatamente. Isso só vai deixar a cidade mais bonita, mais afirmativa, mais inclusiva, e dizendo que nós defendemos a todos, com certeza. Muito obrigado, gratidão. Gente, com todo o carinho do mundo, eu quero agradecer demais vocês. Opa, a gente que agradece. Foi sensacional, eu estou me sentindo extremamente orgulhoso por estar com vocês aqui e no primeiro podcast, e se Deus quiser que virão muitos, ter a participação de vocês, de cada um de vocês aqui, de verdade. A gente que agradece. A gente que agradece. Dar visibilidade à nossa pauta. Imagina, com certeza. E a gente deseja vida longa a esse podcast. Assim seja. Porque com certeza será mais um instrumento no combate a esse preconceito. E aí, dentro da diversidade, amém para quem é de amém, axé para quem é de axé, shalom para quem é de shalom, né? E assim seja. E aí eu quero aproveitar e agradecer aqui. É muito gostoso a gente começar um podcast já com patrocinadores, né? Então, primeiro a empresa BCC Brasil em consultoria de cobrança, My Pet Store, a empresária Ana Beatriz, que apoia a causa aí, está sempre com a gente, muito obrigado. E dentro de tudo que nós falamos, é engraçado, né? Como a gente está conectado. Eu quero deixar uma provocação para quem estiver escutando esse podcast dentro do que a gente conversou aqui. Se aquilo que você crê viesse para ti agora,
e te perguntasse o que você está fazendo para ajudar e transformar as pessoas dentro do amor que eu tanto prego, qual seria a sua resposta? Fica aqui o meu beijo, minha provocação. Gente, É isso. é Parabéns. Muito obrigado. Parabéns. Parabéns.